86 eu resolvi, então, puxa vida, por aqui eu ajudo muita gente, né? E não era só eu, a gente sensibilizava as pessoas a ajudar, né? A gente era apenas um vetor, né? A gente sensibilizava. O meu telespectador eu chamava de a legião de amigos do repórter da cidade. Eram os ajudadores, né? A gente apenas mostrava o problema e sensibilizava. Em 86, então, eu resolvi, digo, eu com a tribuna de deputado, eu vou poder fazer muito mais pela população. E saí candidato, graças a Deus e à generosidade do povo. O meu trabalho foi reconhecido e eu fui eleito o deputado estadual mais votado de Manaus em 86. Né? Quando o senhor entra lá no poder, né? O senhor sai de ser um grande comunicador e entra para o jogo do mandato. Só que aí começou aquela coisa. Né? Como eu não fui aquele cara que me elegi deputado, me reelegi e fiquei querendo fazer carreira, né? Repetindo meus mandatos, né? Uma vez que eu fui o mais votado, eu suscitei uma expectativa na população. Então, eu não podia me acovardar cuidando do meu salário de deputado, me repetindo em mandatos, tá certo? E tinha uma coisa que me revoltava muito, Kennedy. Eu fui um admirador profundo de Gilberto Amazonino. Foram grandes políticos, grandes gestores, figuras que a população dificilmente vai esquecer. Né? Eu, inclusive, fui adversário, depois fui aliado, que eu fui secretário de Estado de Assistência Social do Amazonino no antepenúltimo governo dele. Mas, quando o Gilberto assumiu em 82, ele bateu na mesa e disse, ao ganhar a eleição do Josué, ele disse, o meu grupo político, aquela coisa de cacique, o cacique tem isso, né? Meu grupo político vai comandar o Amazonas por 30 anos. Ora, aquilo me agrediu como jovem, né? Que queria o seu espaço, né? Para mim, democracia, quando não tem alternância, vira ditadura, porque o comando fica na mão de um só. A democracia tem que ter alternância, né? Hoje sou eu, com minhas ideias, minha linha de pensamento, amanhã é você, né? Amanhã é o ciclano, e assim a política vai se oxigenando, não é isso? Se ser igual fosse vantagem, Deus não teria feito todos os seres humanos desiguais, porque os iguais não se somam, eles se repetem. Então é preciso que haja alternância, né, no poder, numa democracia. E eu comecei, em 88, eu saí candidato a O senhor prefeito. ouviu aquilo ali, o senhor não era do grupo do Amazonino. Não. O senhor ouviu e falou, não, isso aí não estou de acordo, eu vou para cima. Eu vou disputar contra esses caras. Né? Isso o senhor era deputado? Eu não vou querer que eles... Eu era deputado. Então o senhor, como deputado, olhou para a Amazônia e falou, eu vou disputar contra esses caras. Me elegeu o deputado mais votado em 86. Aí eu me elegi pelo MDB, partido, então, do Gilberto. 3 meses depois, para alçar o meu voo a um mandato majoritário, eu assumi a presidência do PL, né? Que à altura me foi conseguida pelo deputado Bernardo Cabral e que tinha como presidente nacional o Álvaro Vale. O PL, naquele tempo, era um partido moralizado, um partido ético, né? Então, aí sim, eu como presidente de um partido, eu pude, então, me candidatar. Fui candidato a prefeito em 88, me reelegi deputado em 90, fui candidato a prefeito em 92, fui candidato a governador em 94, contra os caciques da época. Contra o amazonino, mano a mano, eu amazonino. Maravilha. Né? E fui candidato a prefeito depois, em 96. Nonato, sem querer te interromper, porque o papo está tão agradável, mas nessa época aí... Não deixe só eu falar não, porque tem muita coisa para contar. Nessa época que o senhor se insurgiu contra esse grupo, né, que o senhor falou assim, eu sou jovem e eu quero chegar lá também. Tem alguma coisa nesse momento que o senhor se arrepende? Foi um pouco agressivo? Não foi agressivo? Eu deveria ter feito isso? O que o senhor se arrepende nesse exato momento que o senhor se colocou como uma força contra o poder que estava estabelecido, contra os caciques da época? Olha, sinceramente, não me arrependo de nada. Né? Não me arrependo de nada. Eu entendo que quando você busca um mandato legislativo, eu não fui deputado para cuidar de mim, para ter um salário de deputado, para usar as benesses muito pelo contrário. Eu fui eleito deputado, eu como deputado mais votado e ídolo na cidade naquela época,
todo governador ou prefeito, toda liderança maior, me queria do seu lado. Eu resolvi ir para o enfrentamento. Digo, não, eu vou disputar a prefeitura e disputei o governo. Né? Porque eu entendo que política é isso. Né? A política ela tem que ser vista como um instrumento de luta pelo bem comum. Um instrumento de luta que pode mudar a vida das pessoas para melhor. Excelente. Né? Então, eu não queria me repetir no poder. Eu fui para o enfrentamento. E paguei muito caro. Fui muito perseguido. Tiraram meu programa do ar por 2 oportunidades. Né? Na TV A Crítica e na TV e na Bandeirantes. Como é que funciona, Nonato, esse jogo aí? Você é apresentador de TV, aí o governo patrocina a TV e diz, ó, tira esse cara daí. Não, é o seguinte, os donos de emissora de televisão, eles tomam partido nas eleições, né? Eles têm o seu governador de preferência, o seu prefeito de preferência, eles têm os seus negócios, né? Os seus negócios, né? Eles têm os seus interesses. E uma vez que os seus interesses são contrariados, né? Por exemplo, e eu só apertava o acelerador, só não se tinha, eu, não queria como saber. deputado estadual, ficasse me repetindo como deputado estadual o tempo todo, né? E poderia ter feito isso, né? Tinha condições. Eu era um apoiador ideal para qualquer candidato a governador ou a prefeito de Manaus, né? Agora, todos me queriam do lado. A partir do momento em que eu passei a interferir na linha de sintonia deles, passei o cargo deles, aí eu passei a ser candidato a sair do caminho. Então, amigo, eles partiam para cima do dono da emissora de televisão e se entendiam lá. Aí tirava o senhor voltava depois. Não foi só eu, outros comunicadores, né? Porque é o seguinte, quem tem luz própria incomoda muito, né? Incomoda muito. Então, eu não me arrependo. Se eu quisesse fazer o caminho que a maioria fez, né? Deputado estadual ali, deputado federal, escolhendo um lado, o Gilberto Amazonino, né, para ter sempre o cobertor ali, né, a cobertura, o apoio, eu já teria sido prefeito, governador, senador e tudo mais. Mas não, eu fui para o enfrentamento. Olha, em 94, por exemplo, era a final do meu segundo mandato de deputado. Olha, eu nunca fui rico, muito longe disso. Nunca fui uma pessoa abastada, né? Nunca tive dinheiro, né? Eu precisava do meu salário de deputado, até para sobreviver, né? Mas os partidos de oposição me viram como a única alternativa para poder fazer frente ao amazonino, e nós resolvemos, então, enfrentar essa parada como candidato do governo. Ali me tomaram o partido, eu retomei o partido, tentaram me tirar do páreo de todo jeito, porque naquela época o amazonino não queria gastar para fazer eleição, para fazer campanha, né? E se eu fosse candidato, ele teria que gastar na eleição, né? Ele queria ser homologado, como todo mundo quer, que é o mais fácil, né? E nós fomos para cima. Então, assim, como eu não aceitei ser bola do jogo deles, né? Eu nunca me permiti ser capacho de ninguém, né? E veja bem, eu nunca tive o Gilberto e o Amazonino, que foram meus adversários políticos, né, como inimigos. Eu nunca fiz campanha chutando o pau da barraca, chutando a canela, agredindo, de jeito nenhum, não. Até porque o meu dia de fazer política é o seguinte: os candidatos, né, que estão disputando o mesmo mandato, para mim, não são adversários meus. Eles são concorrentes à mesma causa que eu quero. Não é isso? É muito importante essa maturidade, né? Você não tê-los como inimigo, não desejar o mal, não partir para a questão de ofensas pessoais, familiares, né? E Kennedy, hoje a gente vive um momento muito triste na política brasileira, né? Depois que de uns anos para cá criou-se essa polarização fanática, absurda entre esquerda e direita, né? Entre esquerda e direita, porque é difícil você lidar com radicalismo, com extremismo, né? E com fanatismo. Então, fica muito difícil. Hoje, antigamente, as eleições, até um certo tempo atrás, os candidatos se sobressaíam na medida em que
apresentavam mais propostas, melhores propostas, né? Procuravam convencer a população a aceitá-lo como candidato pelas suas propostas. Hoje é o seguinte, hoje é quem desconstrói mais. A gente vive hoje um clima de ódio na política, né? De ódio. Todo mundo quer destruir o seu adversário, né? Propostas difíceis, né? E eu rogo a Deus que nesta eleição, pelo menos a nível de Manaus, do Amazonas, que nos interessa, né? Vamos aí eleger um governador, eleger um prefeito, nossos deputados estaduais, federais, senadores, que o povo fuja dessa coisa de ódio e procure ver quem fez mais, quem se credencia pelo que fez, pelo valor do que entregou para a população, né? Pelo tanto que ele dignificou o seu mandato de prefeito, ou de governador, de deputado, de federal ou senador, tá certo? Em favor da população. Porque o povo, na verdade, depois das eleições, ele quer mesmo resultado, né? E hoje, com a rede social, amigo, né, é muito fácil você se tornar fenômeno, né, sendo um crítico de todo mundo, né, buscando defeito em todo mundo, né? Pessoas que nunca enterraram um prego numa barra de sabão, né, se arvoram a criticar todo mundo, a desconstruir gestões e gestores, a querer anular o que foi feito. Né? Ora, obras falam por si, né? Obras são indesmentíveis, são visíveis, né? Quer dizer, figuras que tentam desconstruir, enoldoar, enxovalhar, né, governantes, figuras sem nunca terem feito nada em favor do povo. Então, um cidadão desse, uma hora, num cargo executivo, ele não vai ter como dar a solução, porque ele se especializou em criticar, não em produzir, não em construir. Como é que foi o seu relacionamento com Gilberto Mestrinho? Muito bom. Como eu disse, naquela época, os debates eram saudáveis, né? Nos debates para prefeito, para governador, nas minhas 4 campanhas, 3 para prefeito, 2 e 1 para governador, né? E olha que nossas votações batiam na trave, eram votações, né, expressivas, né? Nos debates, a gente trabalhava numa linha de apresentar propostas. O único ponto em que eu batia neles é o seguinte, né? Se você já foi tantas vezes governador, tantas vezes prefeito, e não fez, né? O que é que lhe credencia a dizer que vai fazer agora, depois de já ter sido prefeito 2 vezes, 3 vezes, governador 2 vezes, 3 vezes e tal. Quer dizer, essa era a minha maior agressão a eles, entendeu? A maior agressão. E eu nunca fui para uma campanha desprovido de um bom programa de governo, né? Eu tinha uma equipe que me ajudava muito nisso, né? A gente apresentava propostas muito boas para a população. Por isso que a gente, sem dinheiro e praticamente sem tempo na televisão, a gente jogava em alto nível. Para governo, por exemplo, em Manaus foi empate técnico. É que o Nonato Oliveira, naquele tempo, só era conhecido em Manaus, porque as emissoras não tinham retransmissora. Se eu volto à televisão hoje para fazer um programa, ou à rede social, eu sou vista por todo o estado, né? Então, em Manaus, o amazonino comeu fogo. Aqui foi empate técnico. Pode ver no Google a minha votação e a dele. Agora, no interior, amigo, ali tem que ter avião, tem que ter lanche, tem que ter voadeira, barco, né? tem que ter meios, né, dinheiro, né? Dinheiro para poder, né, bancar as lideranças, os apoios e tudo mais e tal. Enfim, eu não tinha como isso. Eu fui como candidato a governador, Kennedy, eu fui a 5 municípios nos arredores de Manaus. Fui a Codajás de motor de linha, um candidato a governador de motor de linha. O único município que eu pude fazer um pernoite, cheguei sábado, sexta-feira de tardezinha, fiquei sábado e domingo, foi o Maitá. Aí eu pude falar para a classe de professores, pessoal da saúde, fiz umas 10 reuniões em lugares diferentes, né? Palmilhei a cidade toda com meus candidatos, né? A deputado e tal. Foi o Maitá. Lá,
eu pude ser mais ouvido pelas pessoas. E lá nós demos um capote no Amazonena.